Esse podcast contém conteúdo e linguagem adulta. Se você tiver algum relato para compartilhar, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com. Bom episódio. Relato: Gêmea. Tenho 2 histórias que eu queria muito esquecer, mas provavelmente nunca vão sair da minha cabeça. Estou quase com 30 anos e precisava tirar isso do meu peito. Eu sou mulher e tinha 16 anos na época. Trabalhava de vez em quando com um parente para ganhar um dinheiro extra. Durante os intervalos, eu saía escondida para fumar um cigarro. Funcionários do comércio vizinho costumavam sair no mesmo horário. Tinha um cara de uns 45 anos que quase sempre fumava ao mesmo tempo que eu. A gente puxava conversa fiada sobre clientes, o clima, fofocas do shopping, nada demais. Um dia, ele me contou que tinha se mudado para perto da minha casa. Ele sabia onde a minha família morava porque eles se davam bem. Disse que ia dar uma festa de inauguração da casa e que tinha convidado todo mundo dos 2 lugares de trabalho, uma festa grande, e me chamou para ir. Nessa idade, eu era extremamente ingênua. Eu adorava sair porque me sentia muito sozinha e triste. Nunca tinha tido namorado, vida entediante e etc. Qualquer desculpa para sair de casa parecia boa. Então, no dia combinado, fui lá e toquei a campainha. Ele abriu, me deixou entrar e imediatamente trancou a porta atrás de mim, colocando a chave dentro da cueca. Eu olhei em volta e percebi rápido que tinha algo errado. Não tinha mais ninguém ali. Perguntei onde estavam todos. Ele disse que o pessoal tinha chegado mais cedo e já tinha ido embora. Eu lembrei que ele tinha dito que a festa começava às 14 horas. Ele murmurou algo sobre o pessoal ter vindo antes. Logo percebi que ele estava meio bêbado. Conversamos por uns 5 minutos, e aí ele se ofereceu para me mostrar a casa, que sinceramente era bem bonita. Quando chegamos ao quarto, ele disse: "Aqui é o seu quarto. Olha, você ainda tem um closet enorme só para você. Posso até abrir mais espaço se precisar." Na minha cabeça foi tipo, erro 404. Dei uma risada nervosa e falei algo como: "Haha, tá bom, você é engraçado." Voltamos para a sala, sentamos e do nada ele pulou em cima de mim, tentando, vocês sabem. Ele me tocou por baixo da roupa, me beijou, começou a tirar parte da roupa dele. Tentei empurrar ele para longe e, felizmente, ele estava mais bêbado do que eu imaginava. Um chute forte foi o suficiente para derrubar ele no chão. Sentado ali confuso, ele disse: "Não estou entendendo. Você não quer? Todas aquelas vezes que você sorriu para mim, acenou dizendo oi, conversou comigo enquanto fumava, riu das minhas piadas." Senti um nojo absurdo subir dentro de mim. Essas palavras embrulharam o meu estômago. A burrice dele me fez desligar da realidade. Eu disse que gostava de conversar com ele no trabalho, mas só isso. Éramos só colegas. Falei de forma vaga porque tinha medo de ele ficar agressivo. Foi aí que ele surtou de vez. "Minha ex-mulher tem o mesmo nome que você. Ela tem a mesma pinta, a mesma origem misturada, o mesmo rosto, cabelo, corpo. Você é a gêmea dela, só que melhor. Quando te vi, não acreditei nos meus olhos. Você é linda, como uma versão mais jovem e doce dela, daquela vadia. Enfim, a gente vai ver como organizar a casa para você, para os nossos futuros filhos. Comprar a casa não foi a parte difícil." Foi aí que eu soube que estava em perigo real. Sinceramente, eu me via morrendo toda vez que aquele corpo pesado se inclinava para cima de mim. Um homem com o dobro do meu tamanho, bêbado, psicótico, o pacote completo. Em certo momento, ele foi ao banheiro fazer xixi.
Com a quantidade de álcool que ele tinha bebido, demorou uns bons 10 minutos. Ele ainda me pediu para ir junto. Eu disse que não, que estava cansada. Nesse tempo, liguei para um colega de trabalho, o homem que era responsável por mim no serviço. Expliquei tudo e implorei para ele me tirar de lá. Infelizmente, ele não estava na cidade. Teve dificuldade em acreditar que o amigo dele faria algo assim. Disse para eu tentar sair à força e, se não conseguisse, ele voltaria do lugar onde estava passando o fim de semana para me buscar. Eu disse para ele esquecer isso. A minha cabeça estava a 1000 por hora. Ele mandou eu ficar calmo e ligar para a polícia. Tive que desligar porque o psicopata saiu do banheiro. Se você está se perguntando por que eu não liguei para os meus pais, é simples. Eles iam achar que eu fui burra por cair nessa situação. Os meus pais eram do tipo que me batiam por muito menos. Eu queria evitar isso. Tentei de novo dizer que precisava ir embora. Foi aí que ele disse a frase que me quebrou completamente. Não, você não vai embora. A gente vai se divertir muito. Fiquei em choque, desligada, congelada, sem reação nenhuma. Ele tentou várias vezes dormir comigo. Toda vez eu conseguia mudar de assunto, distrair, falar qualquer coisa. Modo sobrevivência total. Eu dizia a mim mesma que a minha única chance era fingir que estava tudo bem até achar uma saída. Já era noite. Eu estava presa lá das 14 até as 22 horas, quando fingi que precisava de roupas e remédio. Esse idiota tinha planejado tudo. Roupas velhas da mulher dele, a minha gêmea aparentemente. Ele estava ficando exausto do álcool e da maconha, os olhos quase fechando no sofá. Eu disse que precisava de um remédio muito específico, que iria buscar e voltaria rapidinho. Ida e volta. Ele me fez prometer. Esse nojento me beijou por um longo tempo. Eu continuei no personagem, sendo doce pela minha vida. Ele abriu a porta e disse que, se eu não voltasse exatamente à meia-noite, ligaria para o chefe da minha mãe. Faria ela ser demitida inventando uma história e depois machucaria a minha mãe. Ele ficou me observando até eu virar a esquina da rua com outro copo na mão. Depois de chorar todas as lágrimas possíveis, completamente destruída, comecei a andar em direção à minha casa. O que eu ia contar para os meus pais? A minha mãe sabia que eu supostamente estava naquela festa. E se ela se machucasse por minha causa, ou perdesse o emprego, o que eu faria? Foi então que, do nada, o meu anjo da guarda apareceu de bicicleta. Um maloqueiro do bairro, para ser sincera. Ei, tem um cigarro aí? Eu estava fumando. Eu, chorando e tremendo. Tenho, toma. Caramba, por que tanto choro? O que aconteceu, menina? Me conta. Contei a história, mal conseguindo falar, hiperventilando, mas contei tudo. Se eu não voltar, a minha mãe vai se ferrar. Ele parou e pediu para eu mostrar a casa. Eu me recusei a voltar, mas ele me convenceu de que eu estaria segura. Caminhamos um pouco e mostrei exatamente onde era. Ele disse, tá bom, anotado. Já vi quem é ele. Escuta, você vai para casa, dorme e esquece essa história, tá? Mas se eu não voltar? Ele, nem pensa nisso, esquece tudo, te mando mensagem amanhã de manhã, ok? Ok. Fui para casa. Estava apavorada, traumatizada, mas acabei dormindo, tremendo. Na manhã seguinte, por volta das 8 horas, recebi uma mensagem do cara da bicicleta. Tá tudo resolvido. Espero que você tenha conseguido dormir apesar de tudo. Tenha um bom dia. Respondi só, o que aconteceu? Muito obrigada. Ele somente mandou um emoji piscando. O dia passou, nenhuma notícia do psicopata. No dia seguinte, encontrei um colega de trabalho na rua. Ele disse, caramba, você ficou sabendo do que aconteceu com o X?
Ele acabou de se mudar. Perguntei como isso era possível e ele respondeu: algumas pessoas invadiram a casa dele à noite e destruíram tudo, tudo mesmo, inclusive os dentes. Ele não tem mais os dentes da frente. Aquele predador nojento. Quero agradecer de novo a minha estrela da sorte. Aquele homem que nunca mais vi depois daquela noite. Salvadores de verdade existem. Homens de verdade existem. Vou ser eternamente grata. E sim, depois eu fiz uma denúncia contra ele, mas nunca tive retorno. Relato: algo na mão. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu tinha uns 13 anos e morava no sul da França. Não é a história mais horrível que você vai ler, mas até hoje isso me deixa perturbada. Toda tarde, depois da escola, eu pegava o ônibus até a escola primária da minha irmãzinha para buscá-la. Ela tinha 9 anos na época. A gente morava em um vilarejo pequeno e rico fora da cidade. Tranquilo, bonito e conhecido por ser super seguro. Nunca acontecia nada de ruim lá. Nossa casa ficava do outro lado da cidade, construída em cima de uma colina. Para chegar em casa, a gente precisava subir até o topo e depois pegar uma estrada longa e bem íngreme descendo. No inverno, escurece cedo e essa estrada era quase totalmente sem iluminação. Só tinha um poste lá em cima e depois era total escuridão. Naquele dia, tudo parecia normal. Eu e minha irmã estávamos rindo e conversando como sempre. A gente fazia esse caminho há anos, então não existia medo nenhum. Quando chegamos no topo da colina e começamos a descer, de repente algo pareceu errado. Não sei explicar direito, mas senti uma sensação enorme de desconforto, como se o meu corpo soubesse de algo que a minha mente ainda não tinha percebido. Por instinto, virei para trás. Foi aí que eu vi ela. Uma mulher idosa estava caminhando atrás da gente. Eu conhecia praticamente todo mundo daquele bairro e nunca tinha visto aquela mulher antes. O que me chamou a atenção imediatamente foi a velocidade com que ela andava, rápida demais para alguém da idade dela. Eu tinha certeza absoluta de que não havia ninguém atrás da gente antes. Eu sempre prestava atenção ao redor, principalmente porque a minha irmã era pequena. Quando ela percebeu que eu estava olhando, ela sorriu. Não era um sorriso amigável, era perturbador. Tinha algo naquele sorriso que fez o meu estômago gelar. Eu já tinha conhecido centenas de idosos naquele vilarejo, mas nunca tinha sentido um medo assim. Não falei nada para minha irmã, não queria assustar ela. Continuei andando, tentando agir normalmente. Nessa altura, a nossa casa estava a uns 300 metros de distância. De repente, sem explicar nada, eu disse para ela: "Corre!" Ela ficou confusa, mas confiou em mim, e nós duas começamos a correr. Olhei para trás e foi aí que o meu sangue gelou de verdade. A mulher não estava mais só andando. Ela estava quase correndo e tinha algo na mão, uma faca. Eu nem lembro de pensar, só agi. Peguei as chaves, abri o portão da nossa casa, empurrei a minha irmã para dentro e bati o portão com força atrás da gente. Mandei a minha irmã entrar correndo na casa, enquanto eu fiquei um instante do lado de fora, tremendo, tentando ver se a mulher não tinha entrado também. Foi então que eu vi a sombra de 2 pés embaixo do portão. Ela estava ali. Eu sabia que ela não conseguia entrar. O portão tinha uns 3 metros de altura, mas eu estava completamente apavorada.
tinha uma estranha com uma faca que tinha seguido 2 crianças até em casa. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram só 2 minutos, os pés desapareceram. Ela foi embora. Nunca mais a vi. Anos depois, nos mudamos para os Estados Unidos. Eu nunca contei para minha irmã a verdade sobre por que corremos naquele dia. Ela ainda não sabe. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se eu não tivesse confiado naquele sentimento, se eu não tivesse ouvido o meu instinto, essa história poderia ter terminado de um jeito muito diferente. Relato: observador na floresta. Essa é possivelmente a coisa mais estranha que já aconteceu comigo. Aconteceu um tempo depois que eu deixei uma amiga em casa, depois de uma noite assistindo filmes no meu apartamento. O caminho da casa dela até a minha era bem simples, só que, naquela noite, tinha obra na estrada, bloqueando quase todas as rotas de volta para minha casa. Dei volta na única rotatória aberta umas 10 vezes antes de decidir pegar uma saída que eu sabia que, eventualmente, ligava à minha cidade. Essa saída passava por uma área bem isolada e rural, o que fez o meu sinal de celular e a internet simplesmente pararem de funcionar. Eu cresci não muito longe dali e já tinha passado por essa estrada durante o dia, então achei que daria conta. Essa região tinha uma grande área de mata. Eu sabia que aquelas florestas tinham ganhado uma reputação de lugar perigoso depois de escurecer. Primeiro por causa de tráfico de drogas, mas nos últimos anos, por uma série de esfaqueamentos e violências que nunca foram solucionados. Pelo que eu saiba, continuam sem solução até hoje. Não é o tipo de floresta onde alguém iria ou deveria acampar ou passar o tempo no geral. Eu não tinha certeza se vinha uma curva fechada ou alguma saída, então fui dirigindo bem devagar pela estrada que corria ao lado da mata. Eu não estava ali nem há 1 minuto quando algo bateu no meu carro. Não fui eu que bati em alguma coisa. Alguma coisa bateu no meu carro enquanto ele estava em movimento. Parei o carro na hora e encostei no acostamento. Pensei em descer para ver o estrago, mas desisti. Já passava das 2 da manhã. Eu estava parada ao lado de uma floresta densa e gosto demais de filmes de terror para ser tão imprudente. Ajustei os retrovisores para tentar ver os danos e, por sorte, eu tinha parado embaixo de postes de luz, então dava para enxergar razoavelmente bem. Eu precisava saber o que tinha acontecido e talvez tirar uma foto para o seguro. Estranhamente, havia uma chave de fenda no chão, a poucos metros atrás do meu carro, exatamente onde eu tinha ouvido o barulho, bem no meio da estrada. Eu não tive tempo de tirar foto, porque algo chamou a minha atenção do outro lado da estrada, dentro da mata. A luz dos postes iluminava alguns metros da floresta dentro, e, sob aquela luz amarelada, algo se mexeu. Não sei se ele se mexeu ou se virou, mas foi aí que eu notei ele pela primeira vez. Dentro da floresta, a mais ou menos 1 metro da estrada, tinha um homem. Eu conseguia ver os detalhes dele por causa da iluminação. E lembro disso com muita clareza, porque era totalmente fora de contexto ver outra pessoa ali, naquela hora da noite, num lugar tão isolado. Ele estava de costas para mim. Tinha estatura média, usava uma jaqueta de couro preta e jeans azul escuro. A pele era muito pálida e o cabelo avermelhado. Ele estava completamente parado, com uma postura bem ereta. As mãos ficavam ao lado do corpo, abrindo e fechando, e ele manteve as costas viradas para mim o tempo todo.
A cabeça estava posicionada como se ele estivesse olhando fixamente para dentro da floresta, mas de onde eu estava só dava para ver um breu total. Não tinha nenhum outro carro estacionado ou passando por aquela estrada. Tirando aquele homem e eu dentro do carro, tudo parecia vazio, a estrada e a mata inteira. Antes que ele pudesse se virar, ou pior ainda, jogar qualquer outra coisa, eu arranquei dali o mais rápido possível, com os retrovisores todos desajustados. Quando fui ver o carro pela manhã seguinte, realmente tinha um risco novo na pintura e o pneu estava vazando lentamente. Mas, sinceramente, isso foi a última coisa em que pensei quando finalmente cheguei em casa naquela noite. Até hoje me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse descido do carro para conferir os danos. Não consigo racionalizar por que alguém estaria ali, parado naquela floresta depois das 2 da manhã. Ele ali, de costas para mim. Tudo aquilo parecia coisa do filme A Bruxa de Blair. Relato: O Homem Sem Camisa. Isso foi por volta de 2018 e eu tinha acabado de adotar um filhote, o que significava encarar regularmente aquele inferno chamado passeio das 5:30 da manhã para fazer xixi. Era uma daquelas manhãs miseráveis que pareciam menos um passeio e mais uma cena de filme de terror. Frio de congelar os ossos e uma névoa grossa no ar. Eu estava passeando com meu cachorro quando percebi um movimento do outro lado da rua. O meu cérebro demorou para entender o que eu estava vendo. Um homem parado no meio da neblina, usando um capacete de moto completo e absolutamente nada da cintura para cima. Sem jaqueta, sem camisa, só a pele exposta naquele frio absurdo. Aí a situação passou de um cara estranho pra tô em perigo. Eu diminui o passo, ele também. Dei alguns passos mais rápidos e ele acompanhou exatamente no mesmo ritmo. Ele começou a imitar todos os meus movimentos, espelhando cada coisa que eu fazia do outro lado da rua. Não disse uma palavra, só ficou me encarando através daquela viseira plástica sem expressão, enquanto copiava minha linguagem corporal. Eu tive aquela sensação visceral de alerta total, como se por dentro eu estivesse gritando para literalmente qualquer outra pessoa estar na rua naquele momento. E, finalmente, o universo colaborou. Outra mulher saiu de casa com o cachorro dela e eu não hesitei nem um segundo. Fui direto até ela, provavelmente parecendo uma completa maluca, e comecei a andar do lado dela. Falei na lata. Só continua andando comigo. Aquele cara tá agindo de um jeito muito estranho, que eu não faço ideia do que ele quer, mas a gente precisa ficar juntas. Ela não fez nenhuma pergunta, só assentiu e entrou no jogo. Viramos um time instantâneo, 2 desconhecidas e 2 cachorros formando uma unidade tática estranhamente eficiente. Mantivemos o olhar para frente e seguimos andando até estarmos fora de perigo. Então, para a garota aleatória no North Park aquela manhã, obrigada. Fico muito feliz que os nossos caminhos tenham se cruzado daquele jeito. E, quanto ao cara sem camisa de capacete de moto, falo por mim, pela minha nova amiga desconhecida e pelos nossos cachorros quando digo: é melhor a gente nunca mais se encontrar. Relato: a menos de 1 metro de distância. Essa experiência aconteceu há quase 10 anos, mas até hoje eu sinto arrepios sempre que lembro dela. Peço desculpas se a história soar um pouco estranha em alguns momentos. Estou usando o chat GPT para ajudar a corrigir as frases, já que o inglês não é a minha língua nativa. Era outubro de 2016.
Na época eu era estudante e fazia parte do centro acadêmico do meu departamento. Outubro também marca o início do semestre e, nas universidades alemãs, é quando acontecem as chamadas Semanas dos Calouros. São vários eventos organizados por alunos de semestres mais avançados para dar as boas-vindas aos novos estudantes. Eu era a principal organizadora da nossa semana de recepção. Era uma segunda-feira e eu acordei às 5 da manhã para chegar antes de todo mundo e preparar o café da manhã dos calouros. Naquela época eu morava em um prédio residencial que não era oficialmente uma moradia estudantil, mas era ocupado em sua maioria por estudantes. Ainda assim, também moravam lá muitas pessoas que não eram estudantes, algumas meio suspeitas, já que o aluguel era bem barato. Cada andar era dividido em apartamentos do lado esquerdo e do lado direito. Para acessar cada lado, era preciso abrir uma porta extra. A porta que dava acesso ao meu lado do andar sempre rangia muito alto. Eu saí do pequeno banheiro do meu apartamento de um cômodo só e fiquei em frente ao espelho para me maquiar. À minha esquerda, a menos de 1 metro de distância, estava a porta do meu apartamento. À minha direita ficava o resto do quarto. Enquanto eu me arrumava, ouvi o rangido da porta, que dava acesso do corredor da escada ao nosso corredor. Como não ouvi ninguém saindo de nenhum apartamento, só podia ser alguém entrando vindo da rua e voltando para o próprio apartamento. Isso não era nada incomum, mesmo naquele horário. Muitos estudantes estavam voltando de festas, então continuei me maquiando. Mas alguns minutos se passaram e eu percebi que nunca ouvi ninguém abrir a porta do próprio apartamento e entrar. Eu estava me olhando no espelho quando, de repente, fui tomada por uma sensação muito estranha. Um mal-estar enorme tomou conta de mim e comecei a me sentir tonta. Tive uma sensação muito clara de que alguém estava me observando. Lentamente, virei a cabeça para a esquerda e olhei para o olho mágico da porta do meu apartamento. Por ser grande, ele normalmente deixava passar bastante luz do corredor, que nunca ficava apagada. Mas dessa vez, o olho mágico estava escuro. Foi aí que tudo fez sentido. Alguém estava parado bem na frente da porta do meu apartamento, a menos de 1 metro de mim, separado por apenas uma porta frágil, me observando. Percebi o meu corpo começar a tremer. Eu não quis ir até o interruptor da luz, porque ele ficava bem ao lado da porta. Então me movi para o lado direito do quarto e sentei na cama. Dali, ninguém conseguiria me ver, porque havia uma parede no meio. Esperei por vários minutos. Não lembro exatamente quanto tempo, até ouvir novamente o rangido da porta do corredor. Ele foi embora, pensei. Ou será que não? Terminei de me arrumar rapidamente, juntei as minhas coisas e soube que precisava sair. Mas eu estava apavorada de abrir aquela porta. E se a pessoa só tivesse fingido ir embora? E se eu abrisse a porta e ele pulasse em cima de mim? Com muito medo, pressionei a maçaneta, abri a porta e nada. Ele tinha ido embora. Quando cheguei no térreo, havia um homem que eu nunca tinha visto antes, parado perto da entrada, fumando um cigarro. Cumprimentei ele, olhando diretamente para o rosto dele. Ele olhou de volta para mim, sem demonstrar nenhuma emoção. Olhando para trás agora, ficou claro que alguém deve ter visto a minha luz acender da rua lá embaixo. Também devia ser alguém que conhecia bem a estrutura do prédio, porque os apartamentos não são fáceis de encontrar se você não souber se orientar ali dentro.
Em algum momento depois, resolvi verificar o que era possível ver de dentro do apartamento, olhando pelo olho mágico do lado de fora. Esse foi o próximo choque. Dava para ver tudo, só que levemente ampliado. Enquanto o estranho estava parado na minha porta, ele pôde me observar me maquiando em detalhes e também viu exatamente o momento em que eu me virei na direção dele e os nossos olhos se encontraram através do olho mágico. Definitivamente não é tão assustador quanto outras histórias, mas isso me aterrorizou por muito tempo. Então, para o cara estranho que ficou me observando, é melhor a gente nunca mais se encontrar. Relato. Eu achei que ele só queria me ajudar. Oi, gente. Eu sei que muita gente vai ler isso aqui e pensar que eu fui muito idiota. Mas, em minha defesa, eu sou uma pessoa naturalmente muito confiante. Isso não quer dizer que eu não saiba que coisas podem dar errado, mas eu sempre tendo a achar que no fim vai ficar tudo bem. E essa situação com certeza me ensinou uma lição sobre parar de confiar em estranhos. Ou talvez não. Relendo isso agora, talvez eu seja meio idiota mesmo. Isso aconteceu algumas semanas atrás, no final de novembro. Para contextualizar, eu sou estudante, então, obviamente passo por aperto financeiro, senão nem teria graça, né? Mas naquele mês em específico, a situação estava crítica. Eu tinha tipo menos de 10 euros na conta bancária. E, ao mesmo tempo, eu estava procurando um novo lugar para morar por causa de problemas familiares complicados. Enfim, como meu orçamento era minúsculo, acabei recorrendo a um site específico para procurar apartamento ou dividir moradia com alguém. Foi aí que eu encontrei um anúncio dizendo que custava 270 euros para morar na casa de uma senhora. Cliquei na hora. Do outro lado parecia ser um homem, e a gente conversou um pouco sobre a minha situação, até que ele me passou o número da tal senhora. Entrei em contato com ela naquela mesma noite, e tivemos uma troca de mensagens muito bizarra. Ela começou a fazer perguntas extremamente pessoais. Primeiro coisas tipo, você vai receber visitas? Que evoluíram para, você tem namorado? E depois para, meu Deus, você é virgem. Eu fiquei totalmente confusa, sem entender por que isso era relevante. Mas acabei relevando, pensando que talvez ela só não quisesse gente transando na casa dela, né? Depois dessa invasão total de privacidade, ela me disse que já tinha alguém que ia morar com ela e que preferia pessoas da mesma religião, mas que tinha um amigo que talvez pudesse me ajudar. Eu pensei, ok, tanto faz, e pedi o contato dele. Enquanto eu esperava esse amigo responder a minha mensagem de apresentação, ela começou a me contar histórias sobre como ele era super bondoso, ajudava vários estudantes jovens como eu, blá blá blá. O homem respondeu e começamos a conversar. Mesma coisa, eu explicando a minha situação. A essa altura eu já estava exausta, porque essas pessoas falavam demais, eram invasivas, e eu estava lidando com isso a noite inteira. Só queria encerrar o dia. Mas aí, ele me disse, que tal você vir até a minha loja amanhã para a gente conversar melhor? Achei meio suspeito, mas eu não tinha muitas opções, então combinamos um horário. No dia seguinte, eu só tinha uma aula mais tarde, então o plano era passar na loja dele a caminho da faculdade, e foi isso que eu fiz. Às 16 horas, cheguei lá e vi um senhor magro e velho costurando algo no fundo de uma loja super bagunçada. Cumprimentei ele. Conversamos um pouco. Ele parecia simpático e preocupado com a minha situação. Então,
Ele disse que talvez houvesse um apartamento disponível por 3 meses a partir de dezembro, ali perto da loja. Uma mulher conhecida dele ia viajar e queria alugar o apartamento enquanto estivesse fora. Ele ainda garantiu que tentaria convencê-la a me deixar ficar mesmo depois que ela voltasse, o que não era ideal, mas era o que tinha. A única condição era encontrar uma segunda garota para dividir o lugar comigo, já que o meu orçamento era muito baixo. Concordei, me desculpei e fui embora, porque não sou muito sociável e só queria que a conversa acabasse logo. Depois disso, ele entrou em contato comigo, perguntando se eu queria voltar à loja para ajudar um pouco em troca de um dinheirinho. Palavras dele. Achei bem estranho, mas aceitei, porque realmente precisava de dinheiro. Então, naquele domingo, fui lá limpar a loja. O lugar tinha um cheiro muito desagradável e era extremamente bagunçado, principalmente nos fundos, onde ele pediu para eu organizar e dobrar as roupas. Enquanto eu fazia isso, ele começou a me contar a história inteira da vida dele. Eu só pensava, meu Deus, essas pessoas nunca calam a boca. Eu gosto de silêncio e tranquilidade, e não estava nem um pouco interessado em ouvir sobre a ex-mulher dele, o primo, sei lá quem. Então, eu tentava terminar o mais rápido possível e inventar desculpas para ir embora, até que ele disse que podíamos ir ver o apartamento que ele tinha mencionado. Finalmente pensei. Saímos da loja e entramos no carro dele. Tudo muito sujo de novo, mas pelo menos não tinha cheiro ruim. Fomos ver o apartamento. Era até ok, mas a mulher que morava lá era tão insuportável quanto ele, além de muito rude. No fim da visita, ela literalmente me empurrou para fora. Enfim, eu disse ao homem que estavam me esperando em casa. E ele respondeu, mas você não disse que estava trabalhando? Eu disse sim, mentira, ninguém sabia onde eu estava, mas que precisavam de mim naquele dia. Mesmo assim, ele disse que precisava me mostrar o apartamento dele primeiro, e eu já estava no carro, então não tinha muito o que fazer. Chegamos lá. O quarto dele era escuro, empoeirado e apertado. Ele disse que, se eu realmente precisasse de um lugar urgente, eu poderia ficar ali com ele, e que outra garota já tinha feito isso. Nem em 1 milhão de anos. Eu preferiria ficar sem teto. Dei uma risada constrangida, disse ok e tratei de sair. No carro ele me pagou, uma quantia até boa, sinceramente, mas não valia todo aquele falatório e me deixou no metrô. Depois disso, senti que era melhor não aceitar o apartamento e parar de falar com ele. Ele era insistente demais. Ignorei as mensagens sobre voltar para trabalhar no fim de semana seguinte e sobre o apartamento, dizendo que outras garotas estavam interessadas. Respondi que a minha situação tinha se resolvido e que ele podia oferecer a elas e que com as provas chegando eu precisava estudar. Ele fez um discurso enorme, dizendo que estaria sempre ali para mim e que eu deveria voltar a trabalhar assim que pudesse. Claro que eu não pretendia voltar, só queria nunca mais ouvir falar dele. Mas a vida acontece e eu realmente precisei de dinheiro de novo. Quando aquele fim de semana chegou e ele perguntou se eu iria trabalhar, eu aceitei. Esse dia foi diferente. Ele continuava falando sem parar, mas o conteúdo começou a ficar cada vez mais estranho. Ele falou sobre os estudantes que ele ajudava, contou histórias de como levava garotas para hotéis e dava dinheiro para elas. Falava o tempo todo sobre dinheiro. Era como se ele estivesse tentando normalizar o fato de ter dormido com várias garotas que ele ajudou. Terminei o trabalho rápido e, mesmo depois disso, ele continuou falando enquanto eu tentava inventar desculpas para sair. A conversa mudou e ele começou a me fazer perguntas pessoais.
igual a mulher tinha feito no começo. Perguntou se eu estaria interessada em experimentar roupas no fornecedor dele, mas que não havia provadores, então eu teria que me trocar na frente deles. Outra garota já fez isso e ficou super à vontade, segundo ele. Para acalmar a situação, eu disse que ia pensar. Aí ele falou: você deve estar acostumada com isso por causa do seu namorado. Eu disse que não tinha namorado. Talvez tenha sido um erro, mas achei que ele já sabia. Naquele exato momento, o olhar dele mudou completamente. Ficou animado, estranho, como se estivesse se segurando. Ele insistiu. Nunca teve? Já fez sexo oral? Aí contou uma história de uma garota muçulmana virgem que ele respeitou, mas que passou a noite com ele fazendo tudo com a boca. Nessa hora, todos os alarmes dispararam na minha cabeça. O meu coração começou a disparar. Eu só queria sair dali. Eu nunca dei qualquer sinal de interesse. Sempre respondi por educação. Não fazia sentido ele achar que eu queria aquilo. Eu disse que precisava ir embora. Ele ainda não tinha me pagado e eu não queria sair sem receber. Ele disse que ia pegar o dinheiro e umas coisas para me dar e pediu para eu ir com ele até os fundos. O meu corpo inteiro dizia para sair dali. Eu tremia, então fiquei só na esquina do corredor. Ele voltou com uma sacola e o dinheiro. Quando estendi a mão, ele puxou de volta, como se estivesse brincando. Aí disse: e se a gente for para minha casa por mais 20 euros? Eu congelei. Estávamos sozinhos. Era domingo, loja vazia. Eu disse algo como: da próxima vez, agora eu realmente preciso ir. Ele ficou mais agitado e pediu que eu prometesse. Eu prometi só para sair dali. Ele me entregou a sacola, mas não soltou. Então, pelo menos um beijo. Olhei para os lábios secos dele, para as unhas sujas segurando a sacola, e senti vontade de vomitar. Disse: da próxima vez de novo. Ele finalmente me soltou. Disse que ia me mandar uma mensagem no fim de semana e que eu podia procurar ele sempre que precisasse de dinheiro. Saí correndo. Quando cheguei na rua, comecei a entrar em pânico. Me sentia nojenta, não parava de tremer. Joguei a sacola fora sem nem olhar o que tinha dentro e peguei o metrô para tentar me acalmar. Bloqueei ele e a mulher imediatamente. Só contei para uma amiga depois. Me senti burra demais para falar com mais alguém. Mais tarde, o primeiro homem do aplicativo me mandou mensagem dizendo que tinha encontrado um quarto para mim, que poderia ajudar a pagar, mas que tínhamos que agir rápido. Eu disse que não estava mais procurando e bloqueei ele também. Hoje estou bem, mas essa experiência me fez perceber o quanto eu fui ingênuo. Nem todo mundo quer ajudar por boa vontade. Isso poderia ter acabado muito pior, e ninguém sabia onde eu estava. Então, seja lá o que essas pessoas queriam de mim, é melhor a gente nunca mais se encontrar.